Oi, gente. Boa tarde. Hoje nós vamos falar das gastroenterites infecciosas. Mas então, o que são gastroenterites? Elas são inflamações do tubo digestivo, incluindo o estômago e o intestino, causadas por diferentes etiologias. Nós vamos falar das gastroenterites de origem infecciosa, sendo elas causadas por Campylobacter, Escherichia coli, Shigella, Salmonella e também pelo rotavírus. Os micro-organismos do gênero Campylobacter são bastonetes gram-negativos, curvos, espiralados, muito finos e compridos que não formam esporos e ainda apresentam uma movimentação característica em forma de saca-rolha, realizada por um único flagelo. O principal patógeno é o Campylobacter jejuni, responsável por 80 a 90% dos casos de infecção, mas esses outros também podem causar infecções em seres humanos. A campylobacteriose é uma zoonose de distribuição mundial, com uma estimativa de cerca de 166 milhões de casos por ano, e possui uma incidência semelhante à da salmonelose, sendo ainda mais comum do que a shigelose. Ela é mais frequente nos meses mais quentes do ano e atinge todos os grupos étnicos de ambos os sexos, e está relacionada ao consumo de água e alimentos contaminados ou então pelo contato com os animais. As principais manifestações clínicas são a febre, cefaleia, mialgia, mal-estar, náusea, dor abdominal e uma diarreia de grau variado que pode conter ou não sangue, aparecendo de 12 a 48 horas após o início dos sintomas. E apesar de raras, podem aparecer essas complicações em pacientes imunossuprimidos. O diagnóstico pode ser realizado pelo exame clínico e também por exames laboratoriais, como microscopia das fezes, coprocultura, contagem de leucócitos, sorologia para Campylobacter sérica, biópsia intestinal, microscopia fecal e coloração de grã das fezes. A maioria dos casos apresenta melhora após o paciente fazer uma autoingestão de água e manter repouso. Já as complicações podem ser tratadas com o uso de antibióticos do tipo fluoquinolona, macrolídeos ou tetraciclinas, sendo que as tetraciclinas não são indicadas para gestantes nem para menores de 8 anos. Como medida de prevenção e controle, é necessário evitar o consumo de carnes e de leite cru, evitar o contato de carnes cruas com outros alimentos que são consumidos crus ou com alimentos já cozidos, evitar a ingestão, contato e recreação em águas contaminadas com fezes ou esgoto e higienizar as mãos após o contato com carnes, leites e animais. A Escherichia coli coloniza o intestino humano, onde permanece comensal durante toda a vida. São bacilos gram-negativos, não esporulados, anaeróbios facultativos, e são um importante indicador de contaminação. As cepas de Escherichia coli que causam gastroenterite estão subdivididas nestes 5 patótipos principais. Essas cepas de E. coli atuam no intestino delgado. A E. coli enteropatogênica está relacionada à diarreia pós-infantil. A E. coli enterotoxigênica responsável pela diarreia do viajante, que pode durar até 19 dias. Já a E. coli enteroagregativa pode causar diarreia infantil e também diarreia do viajante, e é caracterizada por uma diarreia muito persistente. Já a E. coli enterohemorrágica e enteroinvasiva atuam no intestino grosso e são caracterizadas por diarreias sanguinolentas, sendo a primeira relacionada à toxina Shiga e a segunda pela capacidade de invadir tecidos. O diagnóstico clínico é complicado devido à similaridade dos sintomas e sinais clínicos com outras gastroenterites. A pesquisa microscópica do patógeno nas fezes também é inconclusiva, pois se trata de uma espécie comum no trato gastrointestinal. Por isso é recomendado a realização de PCR para a diferenciação das cepas patogênicas. O tratamento consiste em reposição de líquidos, fármacos que reduzem a motilidade gastrointestinal, caso seja necessário. Os antibióticos indicados para os casos onde se apresenta diarreia moderada e grave são ciprofloxacino, azitromicina. Métodos de prevenção consistem na higiene básica, cozinhar bem os alimentos, utilizar água potável
e não ingerir águas recreativas, por exemplo, água de piscina. A Shigella é uma bactéria gram-negativa que pertence à família Enterobacteriaceae. As células têm a forma de bastonetes imóveis por não apresentarem flagelo. Ela é dividida em 4 espécies de diferentes grupos. O grupo A, que é a S. desenteriae, o grupo B, que é a S. flexneri, o grupo C, que é a S. boyd, e o grupo D, que é a S. sonei. A prevalência das infecções por Shigella varia de 8 a 10% em crianças com menos de 1 ano e de 15 a 18% em crianças com mais de 2 anos. A frequência das infecções aumenta com a idade da criança. Em adultos, a prevalência semelhante é encontrada em crianças com mais de 2 anos. É transmitida pela ingestão de água contaminada ou alimentos contaminados, ou até mesmo por contato pessoal, com período de incubação de 12 a 48 horas. As manifestações clínicas observadas são diarreia sanguinolenta e mucoide, febre, desidratação, dores abdominais e dor ao evacuar. Em casos mais graves, pode apresentar náuseas, vômitos, cefaleia, convulsões em crianças e mialgia. Algumas complicações podem aparecer, como bacteremia, complicações neurológicas e pós-infecciosas. O diagnóstico é feito através dos dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Os dados laboratoriais são obtidos através da semeadura de fezes do paciente em meios de cultura, como McConk e ISS, com posterior identificação das colônias suspeitas por meio de provas bioquímicas e sorológicas, destacando-se a excelência dos métodos imune e enzimáticos e a PCR para a realização do EX. No Brasil, ainda é preconizada a associação do sulfametaxazol ao trimmetoprim como opção terapêutica para a diarreia causada por Shigella. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ciprofloxacina em qualquer faixa etária. Como opções, sugere outras fluoroquinolonas e, nos casos de multiresistência, a ceftriaxona. As medidas de prevenção e controle são feitas através do saneamento básico, ou seja, melhoria na água, coleta e tratamento de esgoto, além de destino adequado de lixo e dejetos. Locais de uso coletivos, como banheiros, hospitais, penitenciárias, devem ser alvos de campanhas específicas e higienes adequadas. E o incentivo ao prolongamento do aleitamento materno, conferindo proteção a crianças menores. Agora vamos falar da salmonela. As salmonelas são bacilos gram-negativos, anaeróbicos facultativos e não são formadoras de esporos. Existem 2 espécies, a salmonela entérica e a salmonela bongori. A salmonela entérica é subdividida em 6 subespécies. A mais comum de todas é a salmonela typhi, que é responsável por causar a febre tifoide, e a salmonela bongori é a não tifoide. Agora vamos falar da salmonela não tifoide. No Brasil, ela é reconhecida como importante causa de morbimortalidade, mantendo relações diretas com as precárias condições de vida e saúde dos indivíduos. Ela é transportada por vários hospedeiros animais e é transmitida aos seres humanos através de contato direto, ou por água, ou por alimentos contaminados. Os alimentos contaminados mais comuns incluem carnes mal cozidas, ovos e laticínios. O período de incubação da salmonela não tifoide é de 12 a 48 horas, mas pode se estender por até 7 dias. Os sintomas mais comuns são náuseas, vômitos, diarreia sem presença de sangue, que normalmente dura de 3 a 7 dias. O diagnóstico clínico consiste em exames parasitológicos com culturas de bactérias e pesquisa do vírus em amostras de fezes, para descartar outras hipóteses diagnósticas. O tratamento consiste no uso de antibióticos de amplo espectro. Um tratamento suporte é indicado no caso de desidratação, com sais de reidratação oral. Agora vamos falar da febre tifoide. Quase sempre ela é transmitida pelo consumo de água ou alimentos contaminados, com fezes de um transportador ou por contato pessoal. No Brasil, a febre tifoide ocorre sob a forma endêmica, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, acometendo com maior frequência a faixa etária entre 15 e 45 anos de idade. O período de incubação é mais longo do que o do salmonela não tifoide. Geralmente,
entre 7 a 14 dias, mas pode durar até 60 dias. Apresenta sintomas como diarreia ou constipação, febre, tosse seca, roséolas, dor abdominal, cefaleia, mal-estar em geral e dissociação do pulso e da temperatura. Pode causar também outras complicações. Entre elas, as mais comuns são a perfuração intestinal e ulceração de cólon. O diagnóstico clínico é feito com amostras de sangue, amostras de fezes, de medula, de urina e de testes de reação em cadeia da polimerase, que é o PCR. O tratamento é realizado com o uso de antibióticos. O rotavírus pertence à família Reoviridae, gênero rotavírus. É um vírus de RNA com fita dupla, não envelopado, porém possui duplo ou triplo capsídeo. Atualmente há conhecimento de 7 grupos, A, B, C, D, E, F e G, que acometem diferentes espécies de animais. Mas as infecções em humanos devem-se principalmente às espécies A, B e C, mas especialmente a A. Estima-se que ele causa cerca de 600 a 870 mil óbitos por ano em crianças entre 3 e 5 anos de idade. O rotavírus é transmitido por via fecal, pelo contato direto entre as pessoas, por utensílios, brinquedos, água e alimentos contaminados. A doença começa repentinamente com vômitos, antes do início da diarreia. Além disso, os pacientes podem apresentar febre alta, mas esses sintomas geralmente regridem após um período de 3 a 7 dias. A infecção por rotavírus varia de casos subclínicos a gastroenterite grave, resultando em desidratação potencialmente fatal ou em algumas complicações crônicas. O diagnóstico clínico de rotavírus pode ser confirmado por um exame laboratorial específico para pesquisar a existência do vírus nas fezes do doente, por meio de testes imunoenzimáticos disponíveis no mercado ou por técnicas disponíveis para a detecção do RNA. A terapia de reidratação oral é suficiente para a maioria dos casos, mas a reposição intravenosa pode ser necessária para pacientes com desidratação severa ou com vômitos frequentes. Além disso, os antibióticos e os agentes antimotilidade devem ser evitados nesses casos. As principais medidas para evitar rotavirose é a higiene das mãos, que pode ser feita com água e sabão ou álcool em gel, principalmente antes das refeições e após usar o banheiro. Além disso, ingerir sempre alimentos bem higienizados e água tratada é fundamental. Adicionalmente, é importante imunizar as crianças contra o vírus. O SUS oferece exames laboratoriais de fezes e tratamento-suporte para desidratação, náuseas e febre, caso seja preciso. O farmacêutico tem um papel muito importante frente a essas doenças. Quando procurado, o farmacêutico precisa acolher o paciente, avaliar sua situação, realizar orientações e encaminhar para outro serviço caso seja necessário. Além desse cuidado, o farmacêutico também atua de forma indireta na promoção da saúde desses pacientes, já que ele está intimamente envolvido na produção desses medicamentos, na formulação dos esquemas terapêuticos, além de, na grande maioria das vezes, ser responsável pelo diagnóstico laboratorial dessas doenças.